Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, meus amigos que sempre acompanham o nosso programa Arrasta para a Direita, o programa da direita capixaba. Estamos iniciando o nosso programa semanal e, antes de tudo, né, quero pedir você para vai logo, se inscreve lá no canal, já ativa o sininho para você receber as notificações, né, quando chegar vídeo bom como esse de hoje, porque hoje nós estamos recebendo uma pessoa muito especial, um guerreiro, e como eu anunciei na semana passada, hoje no programa o bambu vai gemer, gemer. Estamos recebendo hoje aqui o guerreiro, patriota, vereador de Vila Velha, Pastor Fabiano. Muito bem-vindo, Pastor Fabiano. Gratidão pela sua presença aqui, né? Saudações, dá a oportunidade de você dar as boas-vindas para os nossos amigos. Olha, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Para mim é uma grande honra estar aqui, mais uma vez no Arrasta pra Direita. Faz um tempo que a gente não se fala, né? Você inaugurou. Cara, para nós é uma grande honra estar mais uma vez nessa página aqui, que é uma página que tem história, e que com certeza, você que está ligado nessa página, você vai ter muitas surpresas daqui para frente, porque o Arrasta para a Direita, ele puxa mesmo, ele leva para a direita mesmo, e só vai vir pessoas aqui que é de direita, cristão, conservador. Obrigado, pastor Fabiano. E vamos bater um papo legal aqui, né, gente? Porque tem muita coisa para a gente conversar. E vamos começar falando um pouquinho da sua origem, né? Eu sei que você tem uma história também com a Serra. Hoje você está vereador de Vila Velha, sei que você tem uma história com Vila Velha, assim como eu, né, já sabia há tempos atrás, quando a gente convivia junto na Serra, e sei da sua história da Serra porque passei com você esse período. Mas eu queria entender um pouco melhor, e acho que o nosso público também, as pessoas que te acompanham, querem entender melhor de onde saiu o pastor Fabiano, qual a sua origem, se ele é Canela Verde, se ele é serrano que foi para Vila Velha, se ele é Canela Verde que foi para a Serra. Enfim, fala um pouquinho para nós a sua origem, pastor. Olha, eu nasci aqui em Vitória. Dudu. Nasci em Vitória, né? Minha família ela é da Ilha de Santa Maria. Teve aquela situação da pedra que rolou, né? A pedra rolou. E aí minha família acabou indo para Felrosa, na Serra. Com 3 anos de idade, minha família me colocou no orfanato. Aos 11 anos, nós saímos do orfanato, fomos para as ruas ali de Felrosa. E acabamos ali tendo uma vivência na Serra, passando por situações normais na vida de uma pessoa, e construindo uma história. E, assim, os nossos primeiros atos políticos foi ali na Serra, né? Foi ali na Serra. Eu costumo dizer, quando as pessoas perguntam, você é Canela Verde ou você é serrano? Eu falei assim, eu sou capixaba. Eu amo a minha Vila Velha, eu amo a Serra, eu amo Vitória, eu amo Cariacica, Viana. Aonde tiver o povo de bem, cristão, conservador, pode ter certeza que meu amor está ali e eu vou lutar para defender, seja lá quem for do estado do Espírito Santo. Mas ali eu comecei, Dudu. E você, não sei se você lembra, você faz parte disso. Porque a primeira vez que eu coordenei uma campanha foi a sua, tu lembra disso? Sim. Não tem como esquecer, né? O quem eu sou muito grato até hoje, né? Não vou fazer igual o Cleitinho, porque... Poxa vida! Gratidão. Não prescreve, né? Não vou ser igual o Cleitinho, né? Mas eu sou muito grato, porque realmente naquele momento ali, eu acho que para 2 jovens, acho que a gente pode se considerar jovens ali naquele momento, né? Uma eleição que eu tive quase 3 mil votos na primeira candidatura de deputado estadual. Foi. Só foi possível isso por causa do seu trabalho. Eu tenho certeza absoluta, porque nós fomos contra tudo, né? Você lembra que a gente Você lembra saiu... dos figurões do estado que apareceram lá porque não estavam Sim. entendendo que situação era aquela? Saímos da coligação de Vidigal. Foi. E você foi importante nessa decisão. Saímos da coligação do prefeito, que então candidato a governador Vidigal,
e fomos para o outro lado. E aí todo mundo na Serra dizia o seguinte: não vai ter 100 votos, porque tá contra o Verdade. maioral da Serra. Quem são eles? Da onde saiu? E ó, gratidão, mas muito bem mesmo. Mas você já tinha algumas atividades Sim, antes, né? sim, sim, Você sim. vai falar um pouquinho mais. Nós, assim, Aí, ali nós participamos de eleição de prefeito, né? Ajudamos o Sérgio também, ajudamos, ajudamos a fazer alguns vereadores, deputado federal, né? Fizemos um trabalho, construímos um trabalho ali. Mas ali nós construímos a nossa família e aprove o Senhor de que nós saíssemos da serra. Eu vou falar uma coisa para você. Eu achei que eu nunca fosse encontrar um lugar que eu me sentisse tão bem quanto a serra. E, meu amigo, quando eu cheguei em Vila Velha, as coisas mudaram. E foi algo assim que foi entrando no coração, foi tomando. Hoje, eu já não consigo me ver fora de Vila Velha. Eu Fora. não consigo você. Pastor Fabiana de onde? Eu sou de Vila Velha. e eu vou te dar uma notícia de primeira mão aqui. Eu me sinto contemplado por você, porque eu sou Canela Verde. Sou nascido em Santa Mônica. Então, Olha só. olha só, eu me sinto representado, população de Vila Velha. Eu me sinto representado na pessoa do vereador Fabiano, porque eu sou vilavelense, sou Canela Verde, hein, de Santa Mônica, hein? Então, Olha só, cara. E assim, tivemos várias lutas lá na Serra, né? Vários trabalhos que nós fizemos lá. Nós participamos de todo o processo da política da Serra, no momento Vidigal. Depois, quando ia ser Israel, não sei se você lembra, ia ser Israel. E ali houve aquela sim. treta lá que puxaram o tapete de Nossa, Israel na foi última feio hora. demais. E aí tivemos que empurrar a Aldifas e foi a Aldifas, que na época era até um poste fazia, lembra disso? Lembro. Então, foi um processo. Nós trabalhamos na política ali, fizemos um deputado estadual, que no final não lembrou de nós, mas, né, Infelizmente, foi né? um dos Coisas deputados estaduais, né? Tivemos outros, mas acabamos que fomos para a política não, fomos para a Vila Velha. E desde ali nós já estávamos fazendo outros trabalhos, né? E chegamos à Vila Velha. Então, vamos. As pessoas têm muita curiosidade de saber questões pessoais, né? Uhum. E vida pessoal é uma coisa que todo mundo gostaria de saber. Às vezes a pessoa acompanha muito o pastor Fabiano no seu embate, né? O bambu gemendo, vamos botar assim, em Vila Velha. Mas muitos têm curiosidade de saber um pouco da sua vida pessoal. Então, eu sei que algo bacana, que é um contexto familiar seu, é a sua relação com seus filhos. E me parece que os únicos que conseguem quebrar esse coração, derrubar um pouco dessa dureza, são os seus filhos. E aí eu queria que você falasse para o nosso público um pouquinho de como é essa relação, fala um pouquinho dos seus filhos para a gente, para o público conhecer um pouco mais esse lado pai, esse lado ser humano, esse lado, né, mais assim afetivo, mais familiar do pastor Fabiano. É. Filhos é presente de Deus, né? Filho é uma coisa maravilhosa que nós temos. E eu sou apaixonado. Eu amo os meus filhos. Amo, mas amo mesmo os meus filhos. Eu tenho uma princesa de 22 anos que está morando em São Paulo e tenho um príncipe de 15 anos que mora comigo. E assim, cara, são os meus bebês, né? Eu trato como bebês e a minha menina de 22 anos, ela liga pra mim todo dia, manda mensagem, pai. E assim, eu sou um pai pegajoso mesmo, sou coruja mesmo. Eu lembro que esses dias a gente no seu gabinete, os movimentos, né, os nossos movimentos de rua, os representantes dos movimentos de rua, estavam tendo um bate-papo com você no seu gabinete, aí de repente seu telefone tocou. Era o seu filho. Aí você, peraí, rapidinho, gente, eu preciso atender essa ligação aqui, que é o meu filho. E ali deu atenção, né, pro seu filho, na situação que ele apresentou para você, pediu para resolver a situação dele. Eu achei muito bacana aquilo, foi a forma que você, né, a atenção que você deu. É porque filho é prioridade pra mim. Olha, tem os nossos trabalhos, tem a política, seja lá o que for.
Os meus filhos são as minhas prioridades. Porque a Bíblia fala que nós temos que ensinar a criança o caminho que deve andar, né? E eu faço de tudo para que os meus filhos possam ser homem e mulher de família, que respeitem a família, que sejam trabalhadores, que sejam honestos. Então hoje eu falo mesmo que eu faço de tudo para que meus filhos possam ser pai e uma mãe de família. Graças a Deus, a minha primeira já está encaminhada. Casada, Bom. com o esposo trabalhador, ela trabalha. E meu filho também tá aí, tá seguindo o caminho. Eu sou coruja mesmo, fico no pé, quero saber o que tá fazendo, de onde saiu esse lápis, quem te deu esse lápis que eu não te dei, que caneta é essa, ó, é essa roupa que você sai, esse horário que você sai, esse horário que você chega. Até, ó, pra você ter noção, cara, eu sou divorciado, né, Dudu? Então, assim, cara, esses dias eu tava conversando, eu sento, aí senta meu filho e a gente faz a conversa de videoconferência, né? E eu fiz uma conversa com eles, olha, eu tô pensando em começar uma nova história. Rapaz, e eu achando que eu era o coruja, né, cara? Pra me botar, me deram não que não pode me casar agora, não, não que não pode fazer isso, não. Eu falo, gente, mas eu sou solteiro, né? Eu preciso de uma companheira, eu preciso de uma auxiliadora, né? Aí, beleza. Fizeram, falei assim, ó, vamos fazer votação. Existe votação em três, gente? A votação é, você tem que Já ser pai. sei, voto vencido. Ai, meu Deus do céu. Já vi meu que você Deus. foi voto vencido. Olha Ai, só, Deus. nós estamos falando de filhos e eu quero entrar numa situação sensível que também acaba envolvendo eles, né? Aham. Muitos não sabem, né? Mas o pastor Fabiano, gente, ele é um preso político, né? É, enfim, ele foi não é o caso do 8 de janeiro, né? Vamos especificar. Ele é um preso político e a situação dele chega a ser até pior do que a situação dos presos do 8 de janeiro. Por quê? Porque a situação dele ele é um preso político que vem de uma perseguição de autoridades do judiciário estadual. Então, ali, a prisão dele foi decretada lá em 15 de dezembro de 2022, juntamente com outros expoentes também, né? Alguns estão na política, outros, né, exercem atividade de jornalismo, ou ex-deputado, deputado. E o pastor Fabiano foi preso nesse processo, 15 de dezembro de 2022. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco como foi isso, né? E principalmente como foi esse período para os seus filhos, né? Fala um pouquinho de como foi tudo, né? Dentro daquilo que você pode falar, porque também a gente, né, fica a seu critério aqui, o que você pode, se não pode, você que sabe. E depois explicar pra gente como foi isso na questão familiar, como é que foi a cabeça dos seus filhos e tal, a impressão que eles tiveram. Olha, em primeiro lugar, ninguém se imagina. Primeiro, as pessoas que andam certo, que trabalham com a verdade, não se imagina sendo preso. Mas o que eu tenho para dizer para todo o Estado do Espírito Santo é que os meus filhos me avisaram que eu seria preso. 2 meses antes de tudo isso acontecer. Minha filha, ela teve um sonho e chegou no carro, eu levando os dois para a escola, e ela me contou um sonho. Pai, eu te via no meio de uma multidão. A multidão te protegia, mas mesmo assim viam homens armados e retiravam o senhor dali. 2 meses antes disso acontecer. Meu filho também teve um sonho, de uma outra forma. Eu também, numa confusão, um monte de gente me segurando para não me arrastarem, e eu fui arrastado. E ali, quando foi a segunda vez quando ele falou, eu parei o carro, como minha filha já tinha tido o sonho, eu parei o carro, peguei na mão deles
E orei ao Senhor, falei assim, meu Deus, por que eu seria preso? Eu, eu sou um homem honesto, eu sou trabalhador. Eu não cometo crime nenhum para poder passar por esse tipo de coisa. O que o Senhor tem preparado? E eu esqueci, né? Nós somos seres humanos, a gente esquece. E ali nós fomos coordenar a campanha do candidato ao governo, na época o Manato. Terminou-se a campanha. Eu entendi que eu não concordava com o resultado das eleições, né, naquele momento, do presidente Bolsonaro. E começamos uma manifestação na porta do quartel na Prainha. Eu poderia falar o que aconteceu, mas você me perguntou qual o sentimento dos meus filhos. Por mais que os meus filhos tivessem sido preparados, porque eles estavam sendo preparados 2 meses antes para esse baque, eu lembro que meu filho queria ir, eu não deixei, a minha filha foi na manifestação. Quando ela chegou na manifestação, ela olhou para mim e ela falou, não vou chorar não. Deus falou conosco que isso iria acontecer. Pai, o senhor vai ser preso. E eu falei, filha, você sabe que seu pai é inocente, né? Nós sabemos, pai. Nós sabemos que o senhor é inocente. Mas Deus quer algo com o senhor, ele está permitindo. E eu abracei ela e falei, cuida do seu irmão. Se cuida, minha filha. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu achei que aquele ali seria o momento mais difícil da minha vida pelos meus filhos estar passando por aquilo. Mas eu quero falar uma coisa para você, que eu nunca tinha sentido uma dor tão grande na minha vida que Deus permitiu eu sentir no dia 19 de dezembro, às 4 horas da manhã, quando a PF veio para me buscar. O Senhor Deus me permitiu sentir a dor de todas aquelas pessoas que estavam ali em volta. Eu já não tinha preocupação mais comigo, nem mais com minha família. Eu estava preocupado com o povo. E ali eu fui lembrar que às vezes na política as pessoas começam a olhar para si, e eu fui entender o porquê Deus permitiu isso acontecer comigo. Ele não queria que eu perdesse a essência. A essência é o povo em primeiro lugar. É você abrir mão da sua vida para que as pessoas possam ter liberdade, poder falar aquilo que pensa, não ser proibido de ir e vir. E foi uma dor que até hoje, eu nunca imaginei que eu iria sentir. Foi o momento mais difícil da minha vida, de tudo que eu passei. E olha que eu já morei em rua, e olha que eu já sofri de tudo que eu tinha que sofrer. Mas aquela dor foi uma dor que eu carrego até o dia de hoje, em saber que milhões de pessoas, naquele momento, e até o dia de hoje, se encontram com as suas bocas cerradas, não podem falar o que pensam, não podem ir para onde gostaria de ir. Então, assim, eu tive a dor dos meus filhos, mas a minha maior dor foi da liberdade do povo brasileiro. E continua sendo. Foi uma dor suficiente para você pensar em desistir, mas ou isso nem nunca foi cogitado, o pensamento de desistir da vida, porque isso ocorre em muitos casos, né? Nós temos casos de muitas pessoas que
né, passaram por um Marte, vamos botar assim, e chegaram ao ponto de desistir da vida. Isso chegou a acontecer, passar pela sua mente, pelo seu coração? Ou você pode dizer que não, isso aí nunca não, que desistir não era opção? Olha, na defesa da liberdade, na defesa da pátria, não. Teve um dia, eu acho que foi no mês de junho, eu estava dentro da cadeia, dentro da cela, que já fazia tempos que Deus não falava comigo. E você pode ficar, eu posso ficar sem qualquer um falar comigo. Mas quando Deus não fala com o homem, Aí pesa. eu vou falar uma coisa pra você. Foi um desespero. Eu falei, meu Deus, se não for pra falar comigo, tire a minha vida. Eu desisto de tudo. Sem o Senhor eu não consigo. Fala comigo. Se o Senhor não falar comigo amanhã, eu tiro minha vida nesse lugar. O Senhor me colocou aqui, eu sei. Tá doendo, eu quero entender o que o Senhor tá falando, fazendo comigo. E aí sim, foi a primeira vez que eu pensei em tirar. No outro dia, ou melhor, depois dessa fala que eu tive com ele, no meio da madrugada, eu ouvi uma voz forte. Tomava conta de todo aquele lugar e dizia: põe-te de pé, meu filho, eu quero falar com você. Uma cela de 21 pessoas, ou melhor, uma cela de 6 para 6 pessoas com 21 pessoas. Caraca. E só eu ouvi a voz e eu me coloquei de pé. E aí foi que ele falou comigo: eu te trouxe aqui para ser forjado. Você precisava ser tratado. Você precisa ser tratado. Você lembra disso? E foi trazendo toda a história da minha vida. Cada coisas erradas, cada caminhos que eu passei, que ele estava lá e eu não via. Você teve um encontro com Deus, né? Tive um encontro com Deus. Ali foi um verdadeiro encontro com Deus. Foi quando eu cheguei e falei assim, Deus, então é para mim sair disso, né? Não mexer mais com isso. Não, pelo contrário. Assim como José. Eu vou te tirar desse lugar e você vai sair para governar. Deus falou comigo que eu estaria entrando na política pela primeira vez como candidato a alguma coisa. Eu não sabia o que. Mas mesmo assim, eu sou ser humano, sou homem, estava dentro de uma prisão. Dias após, eu já não lembrava da promessa. Eu sou prova de que para você se inclinar para a política como candidato, viu, Jonas? Eu sou prova de que só Deus mesmo, tá? Não queria Só ser Deus. candidato de jeito nenhum. Não queria, não aceitava ser candidato de jeito nenhum. Quando falava, só pode parar. Até que, do nada, falaram, olha, o senador Magno Malta tá pedindo autorização para te visitar. E eu falei, como assim? Eu e o Magno Malta, nós não nos damos bem. Nós somos nós somos opositores, eu e ele. Não gostava, nós tínhamos diferenças. Aí eu falei, não, autorizo sim. Você e ele era igual eu e ele assim. Você e ele ontem era igual eu e ele assim hoje. Pois é. Aí, autorizei. Um outro preso não autorizou. Aí ele veio me visitar. Quando eu olhei no olho dele, eu comecei a chorar e ele também. E aí houve um encontro de perdão que, quando eu fui pedir perdão, ele estava pedindo perdão junto. Bacana. Eu falei, por que você vai pedir perdão? Quem fez o que fez fui eu. Não. Tô aqui porque Deus mandou eu vir aqui e ele mandou começar dessa forma. Eu faço o que Deus manda. E ali a gente começou a falar, eu fui falando tudo que
Deus mandou eu confessar tudo. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Eu fui falando tudo. E quando eu terminei, ele olhou no meu olho e falou assim, olha, Deus mandou eu vir aqui hoje dizer uma coisa pra você. Assim como José, ele repetiu o que Deus tinha falado comigo na madrugada. Ele vai te tirar daqui pra governar. Mas que maravilha. E eu falei, Fechando essa parte, tem uma música que marcou você lá, você saiu e você cantou muito dela. Lembra um trechinho pra nós aí? olha, ai Deus, foram 2 músicas que marcaram na verdade. Ai Deus. Tem uma que eu tô tentando lembrar um trechinho dela aqui. Quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está aqui, jogado aos cantos, encostado, eu preciso insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. E teve quebra as cadeias, como é que... Oh, Deus do céu. Né? Aquela assim, não, nunca houve noite. Essa aí, rapaz, essa aí. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, da esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus a lhe ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio, pra mudar a vida, este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aí o coro. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Que isso, enrolou até uma dupla agora. Rapaz, Eita bom glória! demais. Bom demais que a dupla foi só aqui, graças a Deus que não foi lá, na hora do sofrimento, graças a Deus. Meu Gente, a gente gastou um pouquinho nesse período, porque esse período que ele passou retrata, gente, de um ano da vida dele que foi tirado dele. Ele teve um ano que foi retirado, né? Ele não viveu esse ano. Foi um ano de encontro com Deus. Ali, que foi muito bom, por sinal, que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, mas, humanamente falando, foi um ano que foi retirado de você. Eu quero registrar uma coisa, para que todo o Estado do Espírito Santo saiba. E eu, assim, eu falei que não tem esse negócio mais de não falar isso. Veja só, eu fui inocentado pelo Ministério Público Federal, de todas as acusações, eu fui inocentado pela Polícia Federal de todas as acusações, mas até o dia de hoje não retiraram a minha tornozeleira. Agora, o que está acontecendo eu não sei. O que eu costumo dizer é que Eclesiastes capítulo 3, há tempo para tudo abaixo dos céus. E eu tenho certeza que no tempo de Deus essa tornozeleira vai sair. Mas quando vem uma autoridade política, como o prefeito de Vila Velha, e diz, porque ele usa a tornozeleira, e eu quero deixar bem claro, não só para nós, minha amada Vila Velha, mas para todo o Estado do Espírito Santo. Olha só, eu não fui preso por quebrar a Petrobras, por desviar dinheiro do INSS, não fui preso por desviar dinheiro público, não respondo por corrupção. Pode me chamar do que vocês quiserem, já me chamaram de assaltante, já me chamaram de traficante, já me chamaram de assediador de mulher, de um monte de coisa, de uma série de situações. Agora eu desafio, me chama de corrupto, canalhas! Me chama de corrupto! Não vou ter esse gostinho, por isso estão em desespero e eu vou pra cima e vai continuar o bambu gemendo. Vai gemer. Bom,
A gente vê a sua atuação, né? Hoje, uma atuação muito eficaz, forte, contundente, né? E a gente quer conhecer um pouco melhor da sua história política. Começou quando, né? Faz um resumão aí de como foi seu start no ativismo político. Você comentou aqui que um período lá atrás que a gente viveu foi muito bom, mas como eu disse, você já tinha um ativismo político, né? Agia em partidos, que eu via muito você nessa movimentação. Eu lembro que você já trabalhava ou ajudava políticos lá da Serra, né? Ajudou vereadores a se eleger, deputados. Então, quando foi esse start, assim, que você se viu, se encontrou na política? Quando começou isso? Cara, eu não sei se você lembra, é, não tinha, foi aquela situação da queima de ônibus no bairro Felrosa, naquela greve que teve da Sanremo. Lembro. Foi assim, Meu foi Deus. um número de ônibus. Olha pra você ter noção. São Ré vai ficar parecendo que a gente é velho. Foi aquela queima de ônibus. Ali, eu vi várias pessoas. Aconteceu aquela situação e várias pessoas foram presas. Uhum. Só tem que várias pessoas foram presas. Criminosos permaneceram soltos. Pessoas inocentes foram presas. Ali eu comecei uma revolta em defender o que era correto. E eu comecei ali buscar liderança comunitária, buscar um político, comecei a entrar naquela situação. E eu vi que as pessoas tinham os seus cargos políticos, né, de liderança, vereador, mas não não sabia fazer. E eu parece que tem esse dom. E aí eu comecei a ajeitar, conseguimos liberar até a última senhora que tinha sido presa pegando o alumínio dos ônibus. Meu Deus do céu. E aí você ia ver a história da pessoa, a pessoa estava pegando alumínio, não era porque estava roubando, era desespero mesmo, porque estava passando fome. Ela estava morando na Recém, pra você ter noção, ela era a terceira moradora do bairro que iria um dia começar, que era o Vila Nova de Colares. Uhum. E ali... Você era adolescente nessa época. Pois é, foi dali mesmo. E aí Uhum. as coisas começaram. Esse incômodo, né? Esse incômodo começou a acontecer e você com começou com justiça. a se E ali envolver. eu fui começando a participar de processos e fui participando, ganhando eleição com vereador, com deputado, e fui participando do meio ali dos debates políticos do município, mas nunca queria ser candidato. Ali, quando eu percebi que eu estava num caminho que eu queria uma coisa e o movimento era outra, eu comecei a entender que eu tinha que me manifestar. Que eu tinha que defender alguma coisa. E foi onde eu comecei a defender a minha categoria de transporte escolar. Comecei a defender a categoria de transporte escolar e aí acabei virando presidente. É nacional, um negócio assim, né? Da UGTEB, União Geral do Transporte Escolar Brasileiro, né? E até hoje eu sou presidente da UGTEB. E você Até hoje. teve um movimento forte, uma época que você esteve lá em Brasília representando. Sim, né? tivemos um debate ferrenho lá na Câmara e no Senado, que a padronização do transporte escolar estava sendo discutida, iria atingir todos os transportadores escolares do Brasil, obrigando a todo transportador escolar a comprar veículos com valor hiperinflacionado e favoreceria determinadas empresas. Coincidentemente, tinha o PT no meio, que era um projeto que tinha lá envolvimento na época do Aloysio Mercadante, né? E nós fomos ali num debate ferrenho, onde voou cadeira pro alto, nós conseguimos derrubar a padronização do transporte escolar. Só tem que conseguimos uma coisa, aí quando pensa que não, o Brasil começou a ir pro buraco com o outro. E ali nós começamos nossa primeira manifestação no Fora Dilma. Rapaz, e a sua participação ali, a gente tem acesso a uns vídeos, né? Da sua participação lá no Congresso, representando o movimento dos transportes escolares, né? E ali já era uma atuação a nível de parlamentar, rapaz, o seu discurso, a oratória sua, ali já, né? Quem depois quiser pesquisar, acho que tem nas suas redes lá, Tem. né?
Mas ali já foi, eu vi, acho que numa comissão que você Foi, fez foi. uma fala forte naquele momento, em 2011, 2012, um negócio assim. Ah, estava lá os empresários proprietários de grandes empresas de transporte do Brasil ali na primeira fila. Tinha os políticos da esquerda que estavam ali também. E tinha eu e mais um representante do transporte escolar brasileiro. Só tem que esse um tava com medo, porque Vale a pena. Lá na Câmara Federal. é lá na Câmara isso Federal. Lá na Câmara Federal tava com medo. Isso mesmo, Né? importante. Lá no Congresso Nacional, eles estavam com medo. Câmara Federal. Na Câmara Federal ali. E aí, quando nós chegamos naquela comissão da Câmara, na Câmara Federal, os deputados começaram a debater aquele assunto. E aí, cara, o presidente da comissão, o deputado federal, que eu não lembro o nome agora, ele chegou e fez o questionamento. Mas esse projeto, se foi colocado pelo Ministério da Educação, ele não vai ser implantado, porque isso aí deveria sair lá do ministro Kassab. E na época, eu estava lá na Câmara Federal, fui no Senado para trazer à luz, falei com o senador Magno Malta e com o então senador Ricardo Ferraz, apresentei a eles, padronização do transporte escolar. Eles, como é que é isso aqui? Que eu mostrei que era milhões que ia ser escoado do dinheiro do trabalhador e o pessoal ia perder o trabalho. Aí quando ele começou a falar aquilo, o presidente disse, pera aí, mas eu tive com o ministro Kassab. O ministro Kassab mandou o engenheiro dele lá na reunião. Se você for nas nossas páginas, você vai achar lá a reunião, eu com o ministro Kassab, o diretor do CONTRAN, na época, que era Geraldo Gerami, estava lá e veio falar, não, porque essa resolução é para o bem do povo brasileiro, é para o bem do transporte escolar brasileiro. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, vou fazer uma pergunta para o seu engenheiro. E eu faço um desafio. Se eu mostrar aqui, eu desafio o engenheiro, me mostra aqui um acidente no transporte escolar particular no Brasil por falta de cinto de segurança ou por falta de cadeirinha ou por padronização. Se você me mostrar um, eu saio dessa mesa aqui e assino um documento aqui para que vocês dê prosseguimento a essa resolução. Não passou, não teve um. O diretor ficou com raiva de mim, o diretor do CONTRAN também ficou com raiva de mim. Vocês vão ver o semblante dele olhando pra minha cara com uma ira revoltada. Era afiliado ao PT. Que isso? Né? Ficaram com raiva de mim. E ali, na Câmara Federal, quando nós começamos a observar, quando eles foram falar, eles só falavam em defesa das empresas. Eu falei, peraí, quem é que vai falar em defesa do povo? Do trabalhador. Aí eu entrei, né? Gente, olha só, para quem quer ter fazer uma conjecturazinha de como seria a atuação do vereador Pastor Fabiano na Câmara Federal, como um deputado federal, pode buscar nos vídeos, se não tiver disponível lá, o vereador Pastor Fabiano, coloca disponível, vocês vão ver a atuação dele. Isso lá atrás, gente, quando a Câmara Federal tava o covil do PT. O PT, 18 anos PT atrás. era o maior partido do Brasil, né? Ou seja, o PT era como se fosse o PL hoje. Verdade. Né? Uma atuação muito interessante, incisiva, e ele não baixou a cabeça lá não, tá? O bambu gemeu, gemeu? Hoje é meu mesmo, porque eu levei os 2 cachação depois que ele perdeu. Ai. Olha, Muito bom. e detalhe, você sabe quem foi que me recebeu? Qual foi o primeiro deputado federal que me recebeu na Câmara Federal e falou e fez a parte dele para derrubar a padronização do transporte escolar? Quem? Jair Messias Que Bolsonaro. Isso é bonito, hein? Isso é bonito, hein? Vocês vão ver lá. Vocês podem procurar. Foi Jair Messias Bolsonaro. Quando ele soube, ele disse, não tá acontecendo isso não. Tá acontecendo, deputado. Tá acontecendo. Aí ele já começou a se mobilizar ali e já começou, levou para os deputados. Foi assim que nós tivemos ali, conseguimos participar nas reuniões da comissão. E eu também tenho que tirar, tenho que dar a César, que é de César, né? Que o deputado federal, então o deputado federal Max Filho também esteve ali conosco, nos auxiliando naquele momento. Foi um momento mais difícil,
para o transporte escolar brasileiro do Brasil, mas graças a Deus saímos vitoriosos ali. E caso o Brasil ainda não saiba, o kit de primeiros socorros entrou no nosso debate lá e foi lá junto na comissão que nós conseguimos derrubar. Se vocês verem a sessão toda lá, vocês vão ver que nós conseguimos junto o transporte escolar. Fomos defender contra a padronização e acabamos derrubando o kit de primeiros socorros. Foi uma coisa maravilhosa, cara. Muita história de luta, né? E depois disso aí, que veio o envolvimento com as manifestações do Fora Dilma, como você mesmo já disse, né? Depois, o Brasil começou a tomar as ruas, né? E aí, o que que acontece? As atenções acabaram se voltando para sua liderança, porque nesse momento você começou ali a se colocar como um verdadeiro líder, né, de movimentos de rua, enfim, né, que hoje são tão importantes para a direita, né? Como é que foi isso? Essa Rapaz, chegada na liderança dos movimentos? Primeiro nós tivemos aquela grande vitória na Câmara Federal. Tivemos aquela grande vitória na Câmara Federal e lá no Senado também, com auxílio dos 2 senadores do Estado na época, que era Magno Malta e Ricardo Ferraz. Depois que nós vimos que a direção era aquela, que tinha que lutar pelo correto, pelo justo, nós começamos a observar que o Brasil estava indo para um caminho que não batia com aquilo que nós entendíamos que era o correto. E ali nós começamos a reunir pessoas que tinham o mesmo entendimento que nós. E ali começamos a programar. Teve a manifestação do pedágio, né, para não aumentar o valor, para reduzir o valor. E após isso nós programamos o primeiro Fora Dilma. E aí nós programamos não só aqui no Espírito Santo, programamos no Brasil. Começamos a programar em vários estados. Porque quando eu decidi fazer o Soberanos da Pátria, eu falei assim, não, Soberanos da Pátria não pode ser só no estado do Espírito Santo. O Brasil tem que sentir isso, e ali já tinha outros movimentos. Nós começamos a fazer parceria com outros movimentos em outros estados e começamos a fazer a manifestação. E houve aquela linda manifestação aqui, a primeira manifestação da direita no estado do Espírito Santo, na travessia da Terceira Ponte, que nós atravessamos. Na época foram falados em um número de 70 mil pessoas. Muita gente. Muita gente. Para a época, né? Para aquela época foi muita gente, 70 mil pessoas. Foi a primeira manifestação. E foi uma coisa assim maravilhosa, que foi a primeira, e na terceira manifestação, a Dilma caiu. Então, as manifestações na prainha, né? Elas marcaram muito a sua vida, com certeza, né? E a sua trajetória. E o que você guarda desse período de manifestações na prainha? Tem coisa assim que você guarda? Pode expor, assim, deixar aqui, relembrar de algumas coisas que você guarda desse período? Assim, quando eu lembro das manifestações ali na prainha, eu lembro dos olhares. Olhar de uma criança que olhava para mim com esperança, de que algo iria acontecer, olhava o olhar de uma idosa, de um idoso, sabe? De uma mulher que olhava para mim e falava, pastor, vai dar certo? O senhor não vai desistir, não? Eu não vou desistir. Eu tô aqui, eu vou ficar com vocês até o final, sabe? Tem uma cena que eu lembro, acho que faltava um dia para eu ser preso, 1 ou 2 dias, 2 dias para eu ser preso. Eu cheguei e aí eu tive a informação que tinham muitos policiais federais infiltrados lá, né? E a minha preocupação já não era mais eu estava preocupado com o povo ali. E aí chegou um momento que eu olhei e falei, não, eu não posso deixar que ninguém se machuque aqui. Eles querem a mim. E eu falei assim, eu vou me entregar. Quando eu falei eu vou me entregar, e eu vi aquele monte de senhoras, senhores, crianças, criança me abraçando. Você não está sozinho, não. Nós estamos com você. Não desista, não. E
eu falei, eu falava com Deus, eu falei, meu Deus, o que o Senhor tem preparado? Eu devo ir? Ainda não é o tempo. Eu tive muitos momentos quando você, no meio, às vezes você está no meio da multidão e a multidão calorosa e você no silêncio da sua alma, você começa a observar os olhares, as lágrimas, a esperança de ter um Brasil livre, a esperança de algo acontecer que nos livrasse daquele momento onde pessoas comemoravam. E não comemoravam uma vitória, comemoravam o início de uma ditadura. E isso era doído. Mas assim, toda vez que eu lembro, as pessoas perguntam, pastor, você passaria por isso de novo? E eu falo, eu fui separado para lutar e defender o justo, para ser a voz de quem não tem voz, para gritar por aquele que não pode gritar, para sentir a dor de quem não consegue externar a sua dor. Então, faria tudo de novo. Cada um tem um propósito, né? Deus tem um propósito para cada um, na vida de né? cada um. Então, Deus tem um propósito. tudo que você passou, acredito que está dentro do propósito de Deus para o que Ele quer fazer com e através de você. E esse ocorrido todo aí, né? Tudo isso aconteceu. Eu acredito que isso contribuiu muito, né? Para sua eleição, né? Foram 2.964 votos. Você sabe que 964 nos faz voltar lá no governo militar. Misericórdia. No governo militar. Então, né? Enfim, porque foi isso que aconteceu. Um governo militar, né? Um regime militar. Não teve outra coisa. Achei muito interessante que uma pessoa, numa entrevista, falou, um senhor já de bastante idade, um entrevistador, um jornalista perguntou para ele, como é que foi o tempo da ditadura? Ele falou, não teve ditadura. No Brasil não teve ditadura. Não, teve governo Nós temos militar. agora, nós tivemos um governo militar. E para mim foi muito bom. Quem dera eu que nós tivéssemos a oportunidade de ter novamente um governo militar. Mas enfim, 2.964 votos de confiança, né? Bem sugestivo isso. Hoje, o senhor está praticamente como a única oposição ao prefeito Arnaldinho Borgo. Como Arnaldo Borgo, né? Como Vossa Excelência costuma dizer. Sempre foi assim desde o início? Houve um período, logo no início do seu mandato, onde você, de repente, tentou ver no que poderia contribuir com a gestão, tentar, de repente, ser um aliado da gestão, não propriamente do Arnaldo Borgo, mas da gestão. Fala pra gente como é que chegou nesse ponto, né? Porque realmente hoje eu vejo que o vereador Pastor Fabiano é a única voz de confiança que a população de Vila Velha tem para de fato trazer uma resposta séria, concreta para a cidade, né? E como que chegou a esse ponto? Foi assim desde o início? Teve diálogo, teve tentativa? Pode contar um pouquinho dessa história? Ontem eu estava conversando lá na Câmara com alguns vereadores que me fizeram esse questionamento. Eu falei assim, eu vou explicar para vocês. Eu fiz uma fala, assim que nós somos eleitos, nós tivemos uma conversa com o prefeito. Me coloquei à disposição para aquilo que fosse bom para a cidade. Mas quando chegou próximo ao início do ano, que a gente ia ser empossado e tudo, eu comecei a observar uma arrogância e prepotência na hora de decidir qual era o meu voto para presidente. Entendi. Queria decidir por mim. Nossa, eu falei assim, olha, o meu candidato a presidente, eu já conversei com ele.
que na época era o Joel Rangel. Aí, como ele viu que eu tinha decidido, ele disse, não, beleza então. Então, ajeita aí, vamos apoiar o Joel. É o Joel, prefeito? É o Joel. Correto, prefeito? Correto. Seja a palavra do homem se ensina ou não, hein? Ok? Ok. Dudu, quando me chega próximo, um dia antes da eleição, me vem a fala, ah, não, que agora o presidente é o Maturano. Olha, eu não tenho nada pessoal contra o Maturano. Mas a palavra do homem tem que ser se ensina ou não. Se o senhor não tem palavra, não respeita a tua palavra, eu respeito a minha. Eu não voto em seu candidato, eu voto no candidato que eu decidi por mim. Ele não é. Aí o Joel falou: não sou candidato, então você não tem meu voto. Eu votaria naquele que eu entendia que era o melhor para casa, independência dos poderes. A partir dali eu entendi que ele queria mandar em mim, no meu mandato e nos demais vereadores. Seria um mandato, seria um diálogo impositivo da parte dele. E pra mim não funciona. É isso. Aí vamos lá e vamos fazer. Não, eu não aceitei. Não, parou ali. Parou ali. E eu falei, olha, daqui pra frente, o que for bom pra cidade, como vocês mesmos veem lá, projetos do prefeito que vão pra aquela casa. Eu olho, não teve um projeto das dezenas, dos mais de 10 projetos que já foram para aquela casa do prefeito, do executivo, que eu votei a favor. Então não pode dizer que eu sou oposição a qualquer custo. Eu sou oposição àquilo que é de errado. Quando eu vejo algumas situações que nos dá a entender que pode haver crimes ali, eu começo a investigar. Como eu investiguei o secretário de Meio Ambiente e denunciei no Ministério Público. Coincidentemente, o secretário não está mais aqui. Está nos Estados Unidos. E, coincidentemente, o secretário é primo dele. Olha. Que isso? É, rapaz. É. E várias outras denúncias que nós temos feito em Vila Velha. Hoje eu sou a pessoa não grata pelo prefeito Arnaldinho, que eu falava Arnaldo, mas tá na hora de dar o tamanho que ele é, né? Arnaldinho, bem pequeno. É meu ponto de vista hoje. Você acha que a população de Vila Velha, é pesado isso que eu vou perguntar, mas é necessário. Você acha que a população de Vila Velha reconduziu o prefeito da forma que reconduziu? Um pouco porque ela não tinha noção dessa outra face do prefeito de Vila Velha, que depois da sua oposição, essa face está se revelando. Essa face arrogante, essa face prepotente, essa face que a população, eu acredito que antes de haver uma oposição forte na cidade, a população não entendia, né? Então, não avaliava. Eu acredito que hoje a população está avaliando o prefeito Arnaldinho, no diminutivo, como você colocou, um pouco mais, de uma forma mais séria. Por quê? Porque você, de uma certa maneira, está sendo uma espécie de raio-x para o prefeito. Porque está revelando para a população uma face que a população não tinha. Ela convivia com uma figura, um administrador camuflado, né? Ou seja, que escondia uma arrogância, uma prepotência, e que os vereadores aceitavam isso, mas que chega alguém agora na Câmara de Vila Velha que não está disposto a aceitar isso. Você pensa que, de repente, possa ser esse o caso? Olha, o fato dele ter sido reconduzido tão bem? O que acontece? A população de Vila Velha, ela estava sendo direcionada por um teatro. Eu costumo dizer que era um teatro. E eu cheguei no teatro e disse, tem alguma coisa errada, tem que abrir essas cortinas. As cortinas estavam fechadas, o povo não estava vendo. E eu comecei a abrir as cortinas. Antes da cortina, ele estava parado, com um sorriso branco, todo sorridente, e fazia sinais, viva Vila Velha, viva Vila Velha. Na rede social dele, uma Vila Velha que até hoje eu não consegui chegar, que é a tal da Vila Velha do futuro. E olha que eu tento, eu rodo Vila Velha todinha para chegar na Vila Velha dele e não consigo achar. Mas ali existia um teatro e nós conseguimos abrir as cortinas desse teatro.
E nas cortinas desse teatro nós encontramos escolas totalmente sucateadas. Escolas que não tinha extintor de incêndio, que não tinha mangueira de incêndio. Posto de saúde depedrado. Posto de saúde que não tem medicamento. Nós encontramos ruas cheias de buracos, esgoto a céu aberto. Nós encontramos a insegurança, sendo na Praia da Costa, até lá em São Torquato, até lá em Riviera da Barra. Nós encontramos a total, o total descaso para com a população, porque hoje a Vila Velha está tomada de moradores em situação de rua. E olha, pasme, nós lutando para que isso possa acabar e o prefeito forçando isso a aumentar. Porque aí nós vamos lá na frente e olhamos descaso. Ele começou desapropriando pessoas que moravam lá na Nova Ponta da Fruta. Olha, ele ama idosos, tá? Primeiro começou tirando uma idosa ali perto do shopping Vila Velha. Uma idosa de 80 e poucos anos, se eu não me engano. Depois tirou mais 2 idosas em Itapuã, desapropriou a casa deles. Depois desapropriou lá em Nova Ponta da Fruta 7 quiosques. Idosos, senhorinhas e senhorzinhos. E detalhe, não deram lugar para nenhum deles morar. Não deram. Desapropriaram. E morava naquele lugar há mais de 45 anos. Depois foi Vila da Esperança. Eu sou contra a invasão de bem público ou propriedade particular. Sou contra. Epa, mas não podemos deixar de ser humano. Vamos tirar daqui, vamos buscar uma solução. Tem gente morando debaixo da ponte, Dudu. Quem? Da ponte lá em Vila Velha. Nós mostramos. Eu vi, rapaz. Lá feio. em Vila Velha. Feio é um negócio. absurdo. E todo mundo fazendo cara de paisagem. Viva a Vila Velha. Olha que linda a Vila Velha. Gente. E detalhe. Hoje se fala o tempo todo de que nós somos o município único que damos bolsa aluno. Uma bolsa de R$150. Às vezes 3 vezes ao ano. Mas, Dudu, existe outra bolsa em Vila Velha, Dudu. Existe outra bolsa em Vila Velha. Eu ouvi dizer um tal do Bolsa Família aí, não é isso? É isso aí. Você, cidadão de Vila Velha, do Estado do Espírito Santo, lá em Vila Velha, nós temos o Bolsa Família. Mas é só para uma pessoa, tá? Só para uma pessoa. Que é o primo do prefeito, que está nos Estados Unidos. Isso mesmo. Vila Velha tá bancando para ficar lá 2 anos. Pasmem, recebendo R$13 mil. Isso mesmo, é 13. R$13 mil para ficar nos Estados Unidos. Com dinheiro do povo de Vila Velha. Funcionário público que deveria estar trabalhando e nós estamos bancando ele lá para farrear com o dinheiro do povo de Vila Velha. E não se fala nada. Ninguém fala nada. E quando eu falo, eu sou da confusão, eu sou problemático. Eu sou problemático, eu defendo o direito do cidadão poder chegar, não tem remédio para dor de cabeça no posto de saúde. Para fazer um exame, tá pegando o cidadão de Vila Velha, mandando para cidade do interior fazer exame. Tem gente de Vila Velha em Fundão fazer exame. Meu Deus. E viva Vila Velha! Essa cortina foi aberta, Dudu. O maior IPTU da Grande Vitória. A maior indústria de multa do Espírito Santo, feio, Dudu. Tá feio. Dudu, em um mês, 6 radares. Eu disse 6 radares, Espírito Santo. 16 mil multas. Que isso? Isso que vocês ouviram. 16 mil multas. Mas ele suspendeu, porque aqueles radares não podem mais atuar. Que ele é muito bom, né? Então quero aproveitar aqui e falar para você, cidadão, que foi multado, já que ele reconhece que houve um erro, multe não, entre na justiça, vai na justiça, mas vai no CPF do prefeito Arnaldinho Borgo Filho, entre na justiça, cobre, não aceite essa multa. Ele tem que pagar, porque se ele errou, ele tem que pagar, ele admitiu o erro. Não tem esse negócio não, se errou tem que cancelar todas as 16 mil multas, tem que cancelar. A Vila Velha do Futuro, até vou aproveitar para depois, vamos ver se a gente consegue fazer uma charge, um desenho animado dessa fala que eu vou fazer aqui. A Vila Velha do Futuro tá parecendo aquele desenho do
da Caverna do Dragão. O- Você é os guerreiros, entendeu? Que estão tentando achar, e o prefeito é Aí o o mestre Robson, dos magos. verdade. E aí ele aponta, ó, É você lá, quer ó. saber a Vila Velha do Futuro? Ó, o portal tá ali, ó. Vai naquele portal ali que você vai ter acesso à Vila Velha do Verdade. Futuro. Só quando você chega lá, o portal se fecha. Você E não ele some, rapaz. nunca consegue. Ele some, isso aí. Ele some, rapaz. Igualzinho, rapaz. Igualzinho, o da Igualzinho. Vila Velha do Futuro tá igualzinho a Caverna do Dragão. Bom, e sobre essa liminar aí? Rapaz. Que ele... Tem precedente isso, gente? Não, primeiro é que eu fiquei embasbacado quando um adolescente foi questionar ele, rapaz, nesse vídeo que viralizou aí no Estado do Espírito Santo, né? Até no Brasil, foi questionar se ele tá me impedindo de fiscalizar. E ele, como sempre, né, Arnaldinho? O mentiroso que você é, né? Porque você é um mentiroso, especialista em mentir pro povo de Vila Velha e pro Espírito Santo. Não, eu não impedi ele de fiscalizar. Entrou na justiça, porque eu denunciei onde estavam escondidos os uniformes e as mochilas das crianças de Vila Velha que ele não queria entregar. Meu Deus. Eu peguei e tava tudo escondido. Ali não pode, porque ele entra, ele trata mal as crianças, ele trata mal os professores. Mas eu mandei, mostra um vídeo, que eu mostro os meus. Quando eu chego na escola, aluno me abraça, criança me abraça, professor me abraça, professores me abraçavam, funcionários públicos me recebiam e a gente entrava, fazia fiscalização. Eu não posso fiscalizar. Ele conseguiu na justiça pro vereador de Vila Velha não fiscalizar. Olha só, Arnaldinho aceita qualquer um fiscalizar ele, mas eu que sou o cara problemático, porque eu não tenho papa na língua, eu costumo dizer que eu não sou funcionário de prefeito, não fui eleito por prefeito, não tenho satisfação nenhuma a dar prefeito nenhum, seja lá qual cargo que eu for eleito. Quando você, político, seja lá quem você for, vereador, deputado, senador, seja lá quem você for, quando você é eleito, quem vota em você não é o prefeito, não é o governador, não é o presidente, não, é o povo. Então você tem que fazer valer a voz do povo. Então, enquanto eu estiver eleito para defender o povo, seja lá qual cargo for, meu irmão, não tem prefeito, não tem governador, não tem presidente que vai me pôr freio, não. Eu vou pra cima e o bambu vai gemer. Isso aí. Tem previsão para essa liminar ser derrubada? Parece que o senador entrou lá no... No CNJ. Justiça, né? Isso, Nacional. Conselho Nacional de Justiça. Olha, nós estamos com o nosso recurso lá no TJ, Tribunal de Justiça, né? Aguardando ser colocado em votação, né? Nós perdemos ali na primeira instância, né? Algumas alegações, nós apresentamos as provas que contradizem tudo aquilo que o prefeito... Você na perdeu... sua Vila Velha do Futuro... Só pra... Ah. Nada não, mas você perdeu no Tribunal de Justiça, no caso aqui. Não perdi, não. Ah. Tá lá ainda pra ser Ah, votado. tá lá ainda. Tá Sim. lá ainda pra ser votado. Ah. Então, assim, ele usou... Engraçado, sabe o que o prefeito tá usando agora? Os argumentos dos ditadores. Porque pra você ter noção, esses dias ele foi lá na Câmara de Vila Velha. A Câmara dos Vereadores. A minha casa, a casa dos vereadores. Ele teve a petulância, a arrogância de dizer: essa é minha casa. Olha só, olha onde vai o sujeito no ápice da sua arrogância, na certeza que a ditadura, outrora por ele implantada no município, iria vingar. Eu falei assim: ops, pode parar por aí, cidadão. Pode parar por aí. Aqui não, aqui é casa do povo. Tudo bem que eu fui a única voz que gritou isso, mas vou continuar gritando. Isso aí. Porque quem paga meu salário não é prefeito. Quem paga meu salário é o povo. E nesse entendimento eu não mudo. Então, eu não posso entrar ali nas obras da prefeitura. Mas só tem que agora o povo traz pra mim. O povo traz pra mim, traz o que acontece dentro da unidade de saúde, o que acontece dentro das escolas, dentro das obras. Muita denúncia recebe. Ih, rapaz, dia. muita. E agora, eu agradeço, viu, prefeito? Estou tendo um tempo maior para olhar os documentos, né? Aqueles documentos, para saber o que está sendo feito com o Fundeb, né? Para saber o que está sendo feito com a saúde. Se bem que até agora você não me respondeu nada, né? Eu pedi algumas informações, quais são os medicamentos que o município está comprando. Olha só,
A cidade que se diz mais transparente está 6 meses sem me responder uma pergunta. Eita, transparência. E a lei diz que... É quanto tempo que demora? 5 dias. Pela 5 lei dias. ele teria que me responder. Ele está 6 meses sem me responder várias perguntas. Quer ver uma pergunta? Eu fiz uma pergunta. Quanto custou o show nacional lá na prainha que ele fez? Porque só com um show do Alemão do Forró lá em Paú, ele gastou do povo de Vila Velha para cantar 5 musiquinhas. 5? Foi 4 musiquinhas. 5 musiquinhas. 230 mil, foi isso? Eu acho que foi o valor. 150 mil. Acho que foi 150 mil. Detalhe, playback. 5 musiquinhas. Enquanto isso, não tem medicamento dentro das unidades de saúde. Enquanto isso, tem criança procurando vaga em escola. Isso, estamos no final do ano, é verdade. Enquanto isso, tem mãe que quer trabalhar, não pode porque não tem lugar, espaço, não tem vaga em creche. Enquanto isso, ainda, até hoje, tem escola que falta alguns professores na área de português, matemática. Enquanto isso, o teatro tá ali, toda vez que ele aparece Viva Vila Velha, e agora ele tá com o discurso Viva o Espírito Santo. Meu irmão, você não dá conta de Vila Velha, você vai falar em Viva o Espírito Santo? Acorda, meu irmão, sai do mundo de Nárnia, põe o pé no chão. Nós queremos que o Espírito Santo viva mesmo, não é que ele morra, não. Rapaz, olha, eu não desejo mal pra ninguém do meu estado. Eu já tô lutando pra o mal acabar lá. Não leve pro estado do Espírito Santo. Eu peço a vocês que olhem, mas não vá nas páginas dele, não. Vá na página do povo de Vila Velha. Não precisa ser só na minha página, não, Pastor Fabiano Oficial, não. Vai nas páginas em volta, do povo mesmo. Você vai ver a verdade, a verdadeira Vila Velha. Por exemplo, você vai ver um vídeo na campanha que ele fez, ele disse que acabou o alagamento em Vila Velha. Irmão, mais um pouquinho eu tinha que vir de barco hoje pra cá. Porque o alagamento deve ter acabado, mas lá perto da casa dele. Porque ali em Vila Velha, em volta, talvez ele não passe nesses lugares, né? Porque toda Vila Velha, talvez ele ande. Deve estar andando de helicóptero. De helicóptero, já pode. Mas em Vila Velha o alagamento continua. O esgoto tomando conta das ruas. O lixo tomando conta das ruas. Mas a peça publicitária tá lá. Mas tá lá. Tá lá. Rapaz, tem empresa que saiu. Você vê a saúde, ó. Você não vê nos jornais. Mas na saúde tem empresa que saiu deixando 3 meses sem salário, sem pagamento dos funcionários. E o fiscal do contrato não falou nada. Ninguém sabe de nada, mas eu denunciei. Denunciei ontem uma empresa de jardinagem. Salários atrasados, condicionamentos de trabalho, recebendo por algo que não está fazendo. Eu sou problemático. O desafio é grande, hein? Meu Deus, o desafio é grande. Vamos falar um pouco do cenário nacional, que a gente já está finalizando, né? 2026, né? Todos sabem que você é vereador do partido do presidente da República, né? O PL. Porra, que susto! Da República, o PL, né? Não, né? O presidente legítimo, né? É isso aí, o presidente legítimo. E quais as opções do seu partido hoje, né? Assim, para 2026, para a presidência da República? Nós temos 3 opções. Jair, Messias, Bolsonaro. Aí nós temos que escolher, né? E aí eu decidi... É uma escolha difícil. É uma escolha muito difícil, mas todos nós do PL, do Estado do Espírito Santo, e acredito que do Brasil, pode ter certeza, Bolsonaro será presidente em 2026. E o que eu puder fazer, estarei marchando em todo o Estado do Espírito Santo. Quer dizer, se eu estiver sem tornozeleira. Mas estarei marchando em todo o Estado do Espírito Santo, pedindo voto para o nosso presidente Bolsonaro. É certeza, é 22 em 26 Bolsonaro presidente. Quais os planos do vereador Pastor Fabiano para o futuro, para o pleito 2026? Ou outros planos para frente? Quais são os planos hoje? O que vem? Eu sou um soldado do partido, mas antes disso eu sou um soldado do povo de Vila Velha. Eu vou falar a verdade, eu tinha o intuito de terminar o meu mandato de vereador. Não vou mentir para você. Porque eu queria fazer aquilo com a qual eu gosto.
Só tem que o povo hoje tem falado bastante conosco para a gente tentar um outro caminho, que daria uma legitimidade e uma defesa maior, tanto do povo de Vila Velha como do Estado do Espírito Santo. Então, hoje o partido me coloca como pré-candidato a deputado estadual. Olha, eu costumo dizer, já falei isso pro presidente, nosso presidente estadual, ó, já me conhece. Eu não quero saber quem vai ser o governador. Não me interessa, já deixei isso muito claro, não vou pedir voto para governo. Porque eu quero entrar da mesma forma que eu entrei como vereador. Quero ter a tranquilidade de poder falar aquilo que eu gostaria, que o povo gostaria. Então, hoje eu sou pré-candidato a deputado estadual. Se for a vontade de Deus e do povo do Estado do Espírito Santo, da minha amada Vila Velha, pode ter certeza que o bambu vai gemer e vai gemer dobrado. Maravilha. Bom, gente, acho que é isso, né? A gente teve aqui hoje a presença do vereador Pastor Fabiano e eu gostaria que você deixasse aí as considerações finais aí, falasse um pouco, sei lá, para o público de Vila Velha ou direcionasse mesmo ao povo do Espírito Santo, já que existe essa, né, pré-definição, de repente uma mensagem já ao Estado do Espírito Santo, né, do que o Estado do Espírito Santo pode esperar de uma provável atuação do pastor Fabiano na Assembleia Legislativa. Dá Olha, suas considerações aí. Em primeiro lugar, quero agradecer, Dudu, por essa oportunidade, mais uma vez, estar me recebendo no seu programa, né? E dizer para todo o Estado do Espírito Santo, você que me conheceu nas manifestações, nas travessias da Terceira Ponte, na Prainha, você que já conhece a minha forma de agir, de pensar, sabe que eu não abaixo cabeça para bandido, que eu não me curvo para autoritários, para ditadores. Estamos aí, ali na Câmara de Vereadores de Vila Velha, lutando pela liberdade do povo de Vila Velha, para que todos os direitos do povo de Vila Velha sejam reconhecidos. Estou aí começando um novo trajeto. Se for a vontade de Deus, eu gostaria que você começasse a olhar as nossas redes sociais, Pastor Fabiano Oficial, os amigos que têm propagado o nosso trabalho, para saber o que estamos fazendo e o que podemos fazer, né, se conseguimos um outro caminho. Então, eu estou à disposição, continuo a mesma pessoa. Daqui pra frente, desde o início de janeiro, Dudu, eu já passei por tudo. Já fui assaltante, já fui traficante, já fui mulherengo, já fui homossexual, já fui homofóbico. Agora eu sou a última que soltaram que eu sou assediador. E assim, só não me chamaram de corrupto até agora. E nem vão chamar, porque eles não sabem o problema que eles vão arrumar, porque eles sabem que eu posso apontar. Agora apontam o meu. Eu desafio apontar o meu. Me chama de corrupto, canalhas. Me chama. Não vão ter coragem, né? Então pode continuar fazendo o que vocês sabem fazer de melhor, que é mentir e trair o povo de Vila Velha. E, consequentemente, se Deus quiser, não vai acontecer, poderia vir a trair o Estado do Espírito Santo. Agradeço a todos vocês e peço que continue compartilhando os nossos trabalhos, as nossas mensagens. Bom, como prometido, né, todo convidado nosso recebe aqui um mimozinho, né, um presentinho do Raça pra Direita. E como não aconteceu isso na primeira vez que, né, você esteve com a gente, então hoje está aqui a caneca Raça pra Direita. Retribuição também, porque essa camisa que eu tô usando aqui, gente, ó, Soberanos da Pátria, que é um movimento que é liderado pelo nosso vereador. Essa camisa aqui é a camisa dele, que quando eu fui buscar a camisa, procurar a camisa, não tinha camisa mais, ele me deu a camisa dele. Olha que honra, hein? Então, assim, retribuindo aqui, né, esse presente. Poxa, aqui, muito obrigado, viu, Arrasta Dudu? pra Direita. Aí, ó. Viu? Tenho certeza que esse programa, esse podcast vai crescer, né, em tamanho, ele vai alcançar o estado todo, porque a gente precisa realmente falar de política, né, mais voltada para o conservadorismo, que é a nossa linha. Então, obrigado mesmo, vereador Pastor Fabiano. Quero agradecer também aqui ao Fabiano Brandão, né, que é o CEO aqui do Grupo Brandão, onde nós fazemos esse podcast, né, tem aqui sempre a xícara aqui do estúdio, né. Aqui, você que quer fazer um podcast, gente, aqui é qualidade, pode procurar, porque Gostei, hein? top demais, viu? Gostei, Fica aí hein? a sugestão
viu, pastor Fabiano? Agradecer ao Thiago também, que está ali na técnica, né? Esse jovem talentoso que nos ajuda aqui, né? Sempre em todos os programas. E é isso, né? No próximo podcast, no próximo programa, eu não vou falar o nome da pessoa porque eu ainda não tenho a confirmação deles para estar aqui. Mas é uma revelação na política e, sobretudo, uma revelação na direita capixaba. Então, alguém que foi lançado agora, né, não chegou a se eleger, mas teve uma participação muito forte nas eleições municipais agora. E eu sei que eu vou deixar vocês na curiosidade, mas que também é afiliado ao PL. Opa! Ok? Mas é uma revelação política, não tem mandato, ok? E que a gente vai trazer aqui para o próximo bate-papo. Fica na curiosidade aí, que mais para frente vocês vão saber quem é. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, pastor Fabiano. Obrigado a todos. Até a próxima, pessoal.